Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. O livro Airplanes, fotos de Ricardo Beccari já chegou, tá muito legal. Papel couché ficou mais pesado ainda, 170 gramas, que a Gráfica Romos fez pra gente com muito capricho. 120 páginas de muita fotografia, recheadíssimo de foto de tudo quanto é modelo de avião. É avião militar, avião acrobático, avião executivo, é helicóptero. Vale a pena, tá muito legal o livro. Você pode comprar aí nesse e-mail, você fala com a Érica, que ela manda o livro bem bacana para você na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Airplanes, por Ricardo Beccari, as imagens são bem legais, vale a pena você comprar um livro desse. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que não está inscrito no canal, se inscreve, badala o sino do programa, divide a nossa conversa, que é muito legal, é muito instrutiva. Eu quero dizer hoje que eu tenho aqui alguns amigos no auditório do Porta de Hangar, meu amigo Cláudio Roberto Laranjeira, fotógrafo de automóveis, o Elias Borges, que é um grande locutor aí na carreira, está começando agora na carreira, mas tem uma voz linda e vai se dar muito bem, e o Valdir Lopes, que agora vai saltar de paraquedas, porque ele cumpriu a promessa de 3 milhões do Thomas, né, Valdir? 3 milhões de reais, e agora você vai saltar mesmo? Positivo. Ah, positivo, eu quero ver então. Pessoal, tô aqui com o meu amigo Davi Miranda, ele que é controlador de voo, mas faz tempo, hein? Bem-vindo, Davi Miranda. Obrigado. É uma honra. Meu nome é Davi Miranda, mas na Torre, o pessoal não conhece, o Davi da Torre de Congonhas, de Campinas, né? De Jundiaí, de Marte. Se chamar Davi Miranda, ninguém conhece. Ninguém conhece. Davi da Torre, todo mundo sabe quem é. Que legal. Quando é que você começou a ter a ideia de ser controlador de voo? Eu morava perto do campo de Marte e toda semana da asa tinha aquelas apresentações, tinha salto de paraquedista. Então eu já estava meio assim direcionado. E quando eu fui, na época do serviço militar, eu procurei me informar e entrei na escola de especialistas de aeronáutica para fazer o curso lá. Eram 40 especialidades, mas quando você entra tem uma semana de psicotécnico, né? Aí eles me direcionaram para o curso de controle de tráfego aéreo, que eu me dei bem. Gostou? Gostei. Eu ia me divertir na torre, né? Eu trabalhava no consultório, depois eu fiz odontologia, me formei, ganhei dinheiro, né? Mas o meu trabalho assim, a minha preferido, diversão, o hobby. Minha diversão era ir na torre. Não, mas é gostoso demais, né? Muito. Qual foi? Muito rápido, né? Muito. Qual foi a primeira torre que você controlou? Foi a de Congonhas. De Congonhas. Ela... Você acha que o Congonhas, por exemplo, naquela época, era mais movimentado que o Campo de Marte? Era bem movimentado, né? Aviões grandes, né? Era o Electra, o Samurai, tinha o Vicon, tinham vários aviões, tinha o Bacchus 11, né? Você chegou, por exemplo, o Scandia, você chegou a controlar? O Scandia não. O Scandia tinha um restaurante no Campo de Marte, né? Que era um avião lá, o Scandia. Mas no Scandia eu não cheguei a pegar. Mas eu peguei o começo, o 727, que era... Olha, o Caravelle é um avião antigo, né? Da época francês, de 50. Né? É o francês. E por dentro... Ele era mais bonito que o 727, que era novinho. É mesmo? A janela triangular, era muito bonito. Você chegou a voar no Caravelle? Não cheguei a voar. Mas tinha um comandante, até uma curiosidade, hoje é impossível isso, né? Tinha um comandante que ele batia na taça, tim, comandante Salero. Já falei isso faz uns 3 anos, eu acho. E aí ele batia na taça e disse, cruzeiro tal, não é disponível tal. Ou chame cruzão nível tal, e tim, até para acionar. E uma vez disse que lá em Buenos Aires fizeram uma formatura para conhecer quem era o comandante da tacinha, lá do Tintim. Era o Salero. Que legal. Tinha umas coisas bem diferentes que hoje não pode mais ser feita, né? Pode. A gente conhecia pela voz, pela voz. Agora é digital, né? Está entrando no controle digital. Mas eu lembro que uma vez o meu pai, que era piloto, né? O Samuel Beccari. João Samuel Beccari, mais conhecido, né? Que nem dinheiro. De Piscaba. Aí o controlador chamou ele. E ele chamou o controle, coisa e tal, o controlador falou com ele em português. Daqui a pouco o controlador falou com ele em inglês.
Depois chutou um alemão aí e lascou tudo, né? Mas naquela época se fazia muito essas coisas, era divertido. E o movimento era maior do que hoje ou não? Era maior que hoje, sim. Muito avião? Muito avião. A ponte aérea, praticamente de 5 em 5 minutos, tinha um avião indo para o Rio de Janeiro, né? Ou para o Galeão ou para o Santos Dumont. O método de controle, né? O radar, se olhar o radar ali, os instrumentos no solo, era muito mais difícil que hoje? Era bem mais difícil. Tinha a prateleira que a gente colocava os aviões em órbita, então no 70, no 80, 90, nível 100. E o pessoal fazia muita órbita antigamente. Hoje em dia não faz mais. É tudo direto, né? Direto, 1000 pés de separação num jato. 1000 pés de separação no jato, né? E a gente tinha muita vetoração, né? Eles pegaram a vetoração que a gente fazia e colocaram no papel hoje, né? Vetoração. Então as Star hoje nada mais são do que as vetorações que a gente fazia antigamente. Eles pegaram. Hoje em dia é fácil, você pega o videotape do radar, né, e vê a trajetória que o pessoal fez e você faz uma carta em cima. Já o comandante sabe o que ele vai voar, quanto vai gastar de combustível. Já tem o comandante hoje é um gerente do voo, né? Entendi. Naquela época o cara tinha que estar mais atento. E para emergência também, né? Para emergência também. Com relação ao clima, por exemplo, o cara tem um CB lá, naquela época vocês podiam ver onde estavam essas formações ou você perguntava? A gente vê até hoje isso aí, né? A gente vê. Aí o desvio, o pessoal tem até rotas para desvio de mau tempo, né? Do Rio para São Paulo tem uma rota lá. Mas vocês ficam sabendo por cartas, por informação de papel? Quando a gente vai entrar de serviço, né? Aí tem um briefing meteorológico também. O meteorologista fala para a gente o que vai acontecer, então a gente já se prepara. E uma vez peguei lá em Itanhaém, eu entrei de serviço às 14 horas, tinha uma bolinha assim, né, um CB ali em Itanhaém. Aí aquela bolinha cresceu, veio para cima de São Paulo, virou aí deu um raio em São Paulo, saiu até fogo assim lá no app. Nossa Senhora. Aí eu saí correndo, aí um colega lá, o Bettini, nós saímos com as fichinhas dos aviões, entrei no Learjet, que é o hangar da TAM do lado, aí começamos a controlar do Learjet. Até entrar a frequência do controle de São Paulo. Eu disse, pode vir para cá que já estamos... Aí passei com os aviões estavam com a gente. Isso é uma troca de cueca, hein? Foi uma troca de cueca. Putz, grila, não é fácil não. A torre fica junto com o controle de São Paulo ou não? A torre agora, fisicamente, ela fica mais longe, né? Mas antigamente ficava a torre e o app ficavam perto em um andar, né? Separava a torre do app. O controlador do centro de São Paulo nem vê o avião, é só por radar, né? É só por radar. E a torre consegue ver os aviões na final? Vê o avião. Quantas milhas a torre protege, comanda? 5 km, 2,7 milhas, né? O raio de atuação da torre de controle. Por isso que tem várias torres. Tem a torre de Marte, de Jundiaí, Campinas, Guarulhos, né, São José. Das torres que você participou. Aliás, quais as torres que você participou no Brasil? São Paulo. Eu fui dar aula no SINDAC, que está lá em Brasília, né, que era o centro de controle. Eu avião na aerovia já. Mas eu trabalhei em São Paulo, em Congonhas, em Marte, Jundiaí, Campinas. Essas 4 aí. Só na terminal São Paulo. São Paulo foi a mais complicada, Congonhas? Foi a mais, São Paulo, Congonhas foi sempre a mais. Você chegou a pegar essa época mais moderna? Peguei o DC-3, né, voando na Força Aérea Brasileira. O Bandeirante, que chegou, já era uma evolução, né, voava 400 km por hora. Então, aí tinha o Samurai, tinha vários aviões, né, na ponte aérea. Tinha o que o seu pai voa, o Vaicão. E o Vaicão é 37 também. Tinha o 37 no meio, o 27, o Bacon Eleve da Transbrasil, da Sadia antiga, né, Transbrasil. E a gente... Ou seja, são aviões voando mais devagar, mais rápido naquela época. Mas e na época atual? Você já pegou essa navegação moderna de GPS? Tudo mais? Essa navegação é mais tranquila, né? Porque você não precisa ter um auxílio à navegação na localidade. Antigamente a gente também fazia com o NDB, VOR, né? A relativa a tal, com a radial X do tal lugar. Por exemplo, nós tínhamos uma descida a jato aqui, uma penetração para Campinas. O avião vinha do Rio de Janeiro, quando ele passasse a radial 200 de São Paulo, ele descia direto para 5.000 pés para Campinas, né? Então era o jet penetration que a gente falava, né? A penetração jato. Era uma novidade na época, nos anos 70. Hoje em dia, o avião tem até o perfil lá que ele tem que fazer para economizar combustível, para manter velocidade. Aí tem as restrições também, né, nos locais.
E antigamente tinha muita órbita, hoje em dia não tem. A gente manda o avião reduzir e ou passar a tal horário. Eu já fiz isso aí. O avião Fokker sem passar em Diadema, no nível X, com a velocidade X. E ele conseguiu fazer, né? Tá mais tranquilo. A habilidade do piloto também, né? Do piloto também fazer. Então, eu lembro de um caso de um Cênica chegando em São Paulo e o piloto estava perdido no VAV instrumento. Não sei se você estava na torre nesse dia ou se você lembra bem desse caso. E ele não teve chance, ele bateu num prédio. Você lembra disso? Eu lembro disso aí, sim. Como é que foi essa história? Ele fez Eu não estava aqui em São Paulo, estava em Campinas na época, né? Mas parece que ele fez uma aproximação para Congonhas e veio muito baixo, no desespero de achar a pista, ele baixou muito e pegou um prédio, né? Pegou um prédio. Foi muito triste, né? Foi triste. E deslocado do eixo da pista, inclusive, né? Uma vez também teve um avião do Aeroclube de São Paulo, caiu em Santo André. Eu lembro E disso. do lado de Congonhas, não chamou a gente com o radar, a gente vê onde o avião está, aí consegue manter. Já aconteceu comigo em Campinas, um piloto decolou de Atibaia, eu não tinha radar em Campinas na época, tinha só um mapinha de lá. E aí ele falou que decolou de Atibaia para uma fazenda, lá ele ia no aniversário, e estava chovendo em São Paulo inteiro. Eu, antes de entrar em serviço, eu passava na sala IS e via a meteorologia, como é que estava, os notans, né? Então sempre fiz isso. E aí ele me chamou e eu falei, mantém pro horizonte, na velocidade, então que eu sabia que o avião entrava na espiral da morte, né? E ele manteve, e eu mandei ele sintonizar o rádio farol de Campinas, só que ele estava meio longe. Aí ele chegou em cima de Campinas e falou, vou abrir visual para você pousar aqui e tal. Eu passei uma conversa nele, na verdade, ele pousou lá. Meu chefe me chamou no dia seguinte, que eu abri o campo 5 minutos antes dele pousar e fechei 5 minutos depois, né? Mas ele está vivo até hoje, né? Você salvou a pele dele, né? Médico, estava com o netinho no colo, tinha uma vez que eu vi. Chama... Depois eu falo o nome dele fora do ar aí, né? Tá bom, não tem problema. Mas olha, eu fiz bacana. essa pergunta para você por causa do seguinte. O controlador tem que ser meio psiquiatra na hora, né? Tem que, pela voz a gente vê. Atenção, né? Conversar com a minha mãe e falar, mãe, que cara é essa? Você está vendo minha cara? Pela voz, assim, a gente sabe se o piloto está perdido, se ele está seguro do que está fazendo, se ele está desesperado, né? Já aconteceu. É isso que eu ia te perguntar. Já aconteceu com você de ter que levar o cara até a pista e o cara tá naquele terror, que tá perdido? Porque... Gente, quem não sabe é o seguinte, quando você vai voar instrumento no simulador é uma coisa, na vida real tudo muda, né, Davi? É bem diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. Teve aqui o Herédia, né, já falecido, ele contou uma história do Transbrasil, eu vi esse Transbrasil, eu recebi um contato do controle de São Paulo, que todo mundo fechou Congonhas e o Galeão, e todo mundo queria ir para Campinas, estava sem combustível. E aquela foi uma noite, foi o meu batismo de fogo, porque eu enchi os 2 pátios, era assim, Jumbo DC-10, embaixo os Boeing 737 e os bandeirantes, né? Tudo zipado ali no pátio. E até a cabeceira 14 ficou cheio de avião. De avião. Isso no dia seguinte. Em Campinas. Campinas. Em Campinas. E aí o pessoal foi para Campinas. E esse Transbrasil também estava vindo de Curitiba para São Paulo, alternou Campinas. E quando ele pousou lá no Boeing 727, quando ele pousou, ele deu reverso e eu escutei, tchum, né? Apagou os motores. Ele foi para o pátio só no embalo. E tinha um comissário que ia casar no dia seguinte, isso aí foi numa sexta-feira, 13 de julho, eu acho que foi em 1980, se não me falha a memória. E esse piloto aí, depois ele saiu da Transbrasil, foi voar na TAM. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei que um comissário ia casar no dia seguinte, o pessoal foi esperar na saída e falou, quase que você não casa amanhã, hein, meu? Quase que não casa amanhã. É um aperto, né? E essa história foi uma história... Foi. Mas tem mais alguma história para contar dessa aí ou não? Que é interessante esse tipo de história. Não, tem avião perdido, emergência. Eu peguei uma vez o comandante Constantino da VASP, seu pai conheceu, ele teve uma pane... assimetria de flap, ele pousou em Campinas, mas uma velocidade grande, aí vem para pouso lá, acho que é 200 e poucos nós que ele vem para pouso lá, e eu pus o bombeiro do lado da pista, porque se estourasse um pneu alguma coisa, ele saísse, o bombeiro estava ali perto. Uma vez estava lá em Marte, e um fim de tarde estava eu e um sargento novinho, que hoje ele é major,
E nós estávamos lá e veio um aviãozinho para pouso, ele bateu a roda de nariz e ele pulou, né? Pam, pam. Aí eu já botei o dedo no bombeiro, quando ele parou na grama, fora da pista, o bombeiro estava com o canhão apontado para ele. Aí eu falei pro sargento, para isso nós somos pagos. Ele não falou um A, mas eu já percebi que ele estava em altas. Em né? altas, em profundas. Então eu já mandei o bombeiro ir lá, o bombeiro estava com o canhão apontado, se pegasse fogo que não aconteceu nada. Aí tem um outro lance também. Uma vez em um avião, eu vi a gente percebe que tem alguma coisa esquisita lá em Marte, né? Aí eu peguei o binóculo, olhei e ele estava com o trem recolhido. Aí eu falei, fulano, sai com o trem em cima, né? Baixa o trem. Aí tinha um avião no ponto de espera, ali na cabeceira, fazendo cheque de motor, e falou, fulano, arremete, ele tá com o trem em cima. E ele não escutou, ele veio vindo assim, ele deu uma Pousou sem trem. Né? Ele veio para pouso, ele saiu. Quando ele saiu, eu falei, nossa, e eu vi sair uma fumacinha, deve ter batido a hélice. Né? Então você tem que deixar o piloto tranquilo. Eu falei, ó, fulano, fica tranquilo, vai subindo aí, né? Dá um pedalzinho para a esquerda para sair no Morro da Casa Verde. E aí ele fez o circuito, ele pousou, ele falou que veio acelerado e ele travou o override, porque quando no Piper você tira o motor, ele baixa o trem automático. Então ele travou para assustar duas meninas que estavam a bordo lá. E fez besteira, assustou mesmo, né? Assustou mesmo, e ele inclusive ficou assustado. Aí quando eu fui ver, ele era filho de um amigo meu que trabalhava no APP São Paulo. Ai, Ele não sabia quem estava lá dentro, né? Nunca soube quem estava dentro do avião. Eu trabalhei para a VASP, para a Varg, para todos eles, né? Para gerar emprego e renda. Então isso aqui é o importante, né? O gerenciador, ele tem que ver, prefiro que um avião espere 20 minutos para acionar, e quando ele aciona e decola, do que ele ficar 20 minutos esperando para decolar. Porque são 20 minutos de combustível que ele gasta, né? Queimando Pode combustível. fazer falta numa arremetida, num alternado, numa espera, né? Tem que pensar nisso, né? Porque o piloto, gente, tem que gerenciar o combustível porque esses aviões gastam muito. Um cara que vai fazer, por exemplo, São Paulo, Londres, 11 horas de voo, tem que gerenciar muito, porque Londres geralmente está fechado. Vou voltar para Marte. Marte foi uma época muito legal. Me diverti muito em Marte. Eu imagino. A quantidade de aviões que tinha para decolar lá. Conta para esse pessoal aí como é que era. Eu peguei um Dia das Mães, tinham 12 aviões para decolar. Ainda brinquei na folha, falei, vocês não têm mãe, não? Tá todo mundo doido com a mãe, almoçar fora, né? Exatamente. Tá brincando lá. E o tráfego lá era complicado, você lembra disso? Não tinha Guarulhos, o cara entrava por cima da Casa Verde ali. Como é que era? Não, na minha época tinha o tal do pirulito, né, que era a caixa d'água da Riachuelo. Era o setor norte. Mas quando eu cheguei lá, eles mudaram o tráfego para o setor sul, porque o Guarulhos ficou internacional, e aí podia dar resolution, né, no TICAS dos aviões. Os gringos, eles ficam arrepiados quando eles veem o tráfego de Marte com o Guarulhos junto, né? Então, complicado. É complicado. Então, como vem com o transponder, pode dar um aviso, né, um traffic advisor lá, e aí os gringos ficam com medo. E eles até ganham eu ouvi falar, nunca vi, mas diz que eles ganham uma porcentagem para voar no Brasil, né? Uma gratificação. Uma gratificação, de insalubridade, não sei. Agora, você já controlou um cara que você esperava que ele chegasse e não chegou? Ou já ouviu algum assunto? Eu já, sim, o Zé, como é que é o nome dele? Zé Lopes, lá do Aeroclube de São Paulo. Grande Zé ele Lopes. Saiu comigo para Ubatuba, era um carnaval, ele falou, Davi, volta levar um pessoal em Ubatuba e já volto, né? E aí eu recebi um telefonema que ele caiu ali no começo do Rio Tietê, como é que chama lá? Eu lembro disso. Ele perdeu o motor. Perdeu o motor, aí vazou óleo, né? Fechou. E ele quis pilotar assim, olhando para fora, né? Mas não conseguiu. O pouso de emergência ele não foi bem sucedido, coitado. Eu pergunto Zé essas Lopes. coisas que ele tinha uma letra bonita, né? Ele era um cara legal pra caramba, o Zé Lopes. Eu pergunto essas histórias que as pessoas têm curiosidade para saber, né? Do controlador, porque não é tudo alegria, né? O serviço de controlador é um dos mais estressantes do mundo, né? Você pode comentar alguma coisa a respeito? É verdade. A gente tem família, tem filho, tem mulher. Quando o controlador está lá na posição na tela de radar, você não sabe se o filho dele está no hospital, se está passando bem, passando mal, né? Assim como ele também tem que pensar. Eu não sei como é que está a vida desse comandante, se ele está recebendo em dia, se a empresa dele está boa. Uma vez aconteceu em Congonhas, de um piloto estressar ali, e com uma controladora, eu falei pro coronel, que era o chefe do SR, depois foi a brigadeiro e tal. Eu falei, não sei o que estava passando na vida desse piloto, né? Eu não quero ser agulha que vai estourar a bexiga dele. Porque ele estressou com uma controladora lá e ela tá fazendo o serviço dela, né? E aí ele ficou bravo com ela e tal. Eu falei, não sei como a Varg estava meio assim para fechar e tal. Eu falei, não sei se o pagamento dele tá em dia, se ele tá divorciando, tá no segundo casamento, no terceiro, tem que fazer toda essa análise, barra né? 200, 300, complicado. Né? Então, é isso aí. Então tem que
Você sabe, Davi, que a gente aqui faz uma pergunta para os nossos convidados, aviadores ou não, que é muito importante. Troca de cueca. Eu já tive uma troca de cueca feia até. Mas foi uma cuequinha ou foi uma borrada boa? Foi uma borrada boa, porque acontece o seguinte, você tem que... uma vez eu falei para um amigo, tem que pensar com a cabeça da pessoa, né? E nesse dia eu não pensei. Um tratorista, o que ele pensa, né? Vai tratorar um avião. Então, até uma vez aconteceu um lance lá em São Paulo, que o Chanel tinha um tratorista, ele me chamou que queria trazer o avião do hangar até o Finger X. E aí eu mandei ele chamar o solo, ele me chamou na frequência do tráfego. Falei, chama o solo 219, né? Aí ele me chamou de novo lá no tráfego. Eu falei, chama. Ele falou, o senhor vai deixar eu tratorar ou não? Eu falei, não, você não sabe nem mudar a frequência do avião, né? Deixa você trazer esse avião pra cá. De jeito nenhum, né? Mas esse dia aí, a TAM tava levando, ela tinha comprado um hangar do outro lado da pista, e ela estava levando os Fokker 100 para lá, para só ter Fokker 100. Aí o meu colega do solo falou, posso cruzar um Fokker 100? Pode cruzar. Aí cruzou 1, 2, 3, acho que lá pelo 10º Fokker 100, o garfo quebrou, ele falou que ia trocar o garfo, só que ele trocou o garfo, como tinha autorizado ele cruzar, ele chegou lá na beira da pista, não viu ninguém, ele cruzou com o Fokker 100 mesmo, e tinha um avião que ia iniciar a decolagem, e o avião abortou. Nossa, eu quando vi o avião abortar, o Boeing lá abortar, falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não é possível um Fokker 100 aqui na minha frente. Nossa Senhora. E ele já tinha corrido, estava lá na Taxiway, já na serra, lá, do lado de lá. Eu fiquei gelado, quando eu vi, fiquei gelado de cima e embaixo, me deu vontade de fazer xixi, desci pro banheiro. Mas se eu tivesse batido um avião ali, eu teria me jogado da torre e teria me matado, porque era uma vergonha muito grande, né? Eu achei um negócio muito... Mas você também não teve culpa, né? Não, aí depois analisando, eu fui vendo que teve várias pessoas, né? Teve que responder o inquérito lá, e tinham vários indiciados, né, no inquérito. Então, essa é uma troca de cueca, mas para você não foi um erro seu, que eu foi uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de erros, né? Sim, tanto é que o tratorista perdeu o emprego, né? O meu colega do solo foi chamado, todo mundo foi chamado lá. Porque eu estava na posição torre, né? Quando o aeroporto é muito movimentado, sem a posição torre, solo e o tráfego para pagar a autorização do que nível que o avião vai, para ele se planejar, né? O solo fica na torre? É uma posição operacional da torre de controle, né? Para poder atender. Você vai na 25 de março, na Galeria Pagé ali, cada balcãozinho ali é uma loja, né? Então lá na torre também. A gente atende vários clientes com 3 frequências, tráfego, solo e torre. E lá no Galeão tem uma outra frequência também que é o pessoal do estacionamento lá para desacoplar o finger e tal, né? Sei. Então eles têm que ser avisado. Relembrando, você falou de Galeão agora, eu lembro do Lufthansa, um 707 cargueiro, que bateu no morro. O que aconteceu? Era um Boeing 707, a gente chamava aquela cor amarelo fralda, né? Porque a Transbrasil tinha o roxo beliscão, amarelo fralda, tinha várias cores. E ele era aquela cor que é... Acho que é antiferrugem, então... Cor de burro quando foge, como diria minha mãe. É um amarelão. Ele decolou comigo de Campinas para o Galeão, e quando ele foi decolar do Galeão para Frankfurt, ele estava lá no ponto de espera número 1. E aí o controlador ficou ansioso, falou, decola, ele mantém 2.000, ele me chama aqui, quando eu vejo ele no radar, eu vou subir. Hoje em dia, não sei, fala, o senhor vai manter 2.000 pés, 3 milhas, 4, 5 milhas, depois sobe direto, né? Mas naquela época, o avião decolou para manter 2.000, e uma pessoa se prolongou muito na fonia, e aí o Lufthansa não conseguiu chamar. Quando ele foi chamar, ele estava perto do morro já e bateu, né? E o controlador não se desesperou, foi para tratamento psiquiátrico. Isso que eu ia te perguntar. Com certeza vai, né? Vai. Que acaba sendo... O que acontece, por exemplo, foi culpa do controlador? Aí foi dentro da Força Aérea, o que acontece com ele? Ele é afastado, né? Teve um colega meu lá em Congonhas que viu o TAM 3054 sair da pista e bater ali no prédio do TAM Cargo, né? Ele não estava na posição torre, ele estava na posição controle de helicópteros, mas ficava bem de frente para a avenida, assim. E ele foi afastado, nunca mais voltou a controlar. Ele foi tomar uns remédios lá, um tratamento psiquiátrico. Que é uma cena terrível, né? Davi, obrigado pela participação. Obrigado, vamos voltar mais vezes aqui, tá bom? Obrigado. É uma honra você estar aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? Pessoal, obrigado pela participação no programa. Assiste aí, dá aquela badalada, se inscreve no canal
E obrigado, Valdir, pela força aí, pela gentileza e pela visita dos meus amigos aqui no programa de hoje, tá bom? Então até a próxima. Valeu!